E tá chegando o Lucas. Ok. Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Só formalizando aqui o início da gravação para a gente disponibilizar o encontro para quem não pôde estar aqui. Ou de repente alguém que quiser depois rever algum trecho. Hoje é sábado, dia 25/9. Esse é o nosso quarto encontro já, né? Ou é terceiro? Agora eu fiquei na dúvida. É o quarto, né? Caramba, ó, um mês, né? 4 semanas. O instante passa, né? Voando. E é isso, né? O tempo não para, já dizia Cazuza. Hoje parece que eu tô reflexivo, né? Vamos embora. Eu conheci um vídeo essa semana que eu mandei ontem no Telegram para quem já tá por lá. Acredito que todo mundo que tá aqui já tá lá no Telegram, né? Eu coloquei também lá no Ava o link. Deixa eu até abrir aqui para deixar o registro para quem novamente vier assistir. Acompanhe a gravação depois. Deixa eu logar aqui e compartilhar a página. Eu nem perguntei como é que vocês estão, né? Poxa, comecei a aula bem na vibe e esqueci de perguntar como é que vocês estavam. E aí, quem quer começar? Tá bem, professor. Tá tudo certo, graças a Deus. Tá, semana aí concluída com isso. Quem tiver aperreado pode falar que se eu tiver alguma coisa para ajudar, eu ajudo, viu? Deixa eu descer aqui. Beleza. Eu coloquei esse link do vídeo aqui na semana... Cadê? Pronto, aqui, ó. Na semana 5 e 6, né? Porque tem a ver com esse assunto, as formas de aprender. Como a gente já está conversando, meio que dando uma antecipada nos assuntos, a gente já entrou aqui na semana 5, né? E aí, por isso que eu coloquei esse vídeo na semana 5, apesar de estarmos fechando a semana 4, tá? Mas a gente já começa a semana 5 hoje, do ponto de vista de conteúdo, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Alguém conseguiu ver a tempo? Se não tiver visto, não tem problema. Eu compartilho aqui agora e a gente vê juntos, tá? Esse vídeo. É um vídeo do pessoal da, acho que é Café Filosófico, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui a descrição dele. Então, o resumo é assim, ó, os desenvolvimentos tecnológicos alteram diversas áreas da convivência humana, porém o ambiente escolar parece não conseguir acompanhar essas mudanças de forma substancial. A inclusão das novas formas de comunicação e uso de dispositivos eletrônicos aponta para um horizonte inevitável e, em alguns casos, já é preciso ressignificar os processos de ensino e aprendizagem, sem perder a perspectiva da importância da escola. Então, eu vi esse vídeo essa semana, tá? Por que eu encontrei esse vídeo? Essa semana termina hoje, na realidade, uma jornada de um grupo chamado Demuts. Aí fica até agora, eu não sei se vocês acompanharam lá, eu enviei na lista de e-mail, tá? Sobre esse evento. Compartilhei também até no grupo do Telegram de notícias do curso, e aí novamente faço até o convite agora. Quem não tiver ainda no grupo do Telegram de notícias do curso, o link está lá na bio. Eu vou mandar também de novo na lista de e-mail, tá? Quem também ainda não tiver no grupo de e-mails ou não tiver no grupo do Telegram do curso ou não tiver seguindo o Instagram do curso, eu faço o convite, certo? As redes sociais, tudo bem, se alguém não se sentir à vontade, mas eu acho que a lista de e-mail é essencialmente, eu vou dizer obrigatório, né? Porque você pode estar lá, mas não pode acompanhar, né? Mas eu digo que é necessário, porque todas as notícias, a gente não está presencial, você poderia passar lá na sala da coordenação, logo em breve a gente vai estar lá, né? Para você tomar uma água, um café, e você vai ficar sabendo de notícias por lá também, mas como a gente está no remoto, esse é, digamos assim, o canal prioritário de comunicação da gente, tá? E aí eu tinha enviado esse evento do Demuts. O Demuts é um grupo de pesquisa da Universidade Federal Rural de Pernambuco com o pessoal do Departamento de Educação também tem professores do Departamento de Computação, em especial a professora Tassiana,
que foi a gestora anterior da coordenação do nosso curso. Vocês estão me ouvindo, gente? Só para eu saber se eu, de repente eu não estou aqui Tô sim, fora professor. galão, Tô né? sim. Beleza. Tá tranquilo. Tá ok. Ótimo. Show. E aí teve essa jornada, gente, ó. O último dia é hoje, inclusive acho que é agora, de 9 horas, ó. Para quem teve inscrito, tá? Tem a professora Roselma hoje. A Roselma é do Departamento de Educação, mas ela também dá aula no curso da gente. Ela é uma pessoa fantástica e profissionalmente ela tem uma relevância muito grande na área da educação e computação, tá? Professora Tassiana também sem comentários. Tem Iago e Diego. Diego foi aluno egresso do curso de licenciatura em computação e também está, enfim, nessa área de pesquisa e colaborando nesse evento, tá? Pensamento computacional é a área de pesquisa de Tassiana e da professora Roselma. Então, vocês estão matriculados, né, exatamente na disciplina dela do primeiro período. Quem já cursou, beleza. Mas, enfim, essa é a disciplina dela do primeiro período. É a área de pesquisa dela. E aí, eu participei da abertura do evento. Deixa eu até voltar aqui só para deixar aqui registrado, teve essa cerimônia. A professora Tassiana fez o convite para participar da abertura. E aí, eu participei, né, dessa cerimônia de abertura simbolicamente, né, porque, novamente, bom dia, tudo bom? Deixa eu falar certinho o nome dela, né, que eu tinha errado na semana passada. Rayana. Bom dia, professor. Tudo bom, né? E aí, eu participei dessa abertura e o tema do evento é Educação, Subjetividades e Tecnologias Didáticas, né? Diálogos emergentes em contextos contra-hegemônicos. Aí eu fiquei super curioso com relação a esse conceito contra-hegemônico. E aí fui dar uma estudada. Aí nessa de estudar uma estudada, eu cheguei exatamente nesse vídeo que eu passei para vocês ontem no Telegram. E já compartilhei lá no Ava também. Deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês que também já está aqui no Ava. E a ideia é que a gente... É um vídeo pequeno, de 20 minutinhos, tá? Quem já assistiu, massa. Acho que se alguém não assistiu... Se todo mundo tiver assistido, a gente já começa a conversar um pouquinho sobre esse vídeo. Senão eu toco o play aqui e a gente acompanha juntos, tá? Tá chegando aqui Ângela e Matheus. Ó, já a aula tá recheada, viu? Tá todo mundo aqui chegando, que coisa boa. Fico feliz de ser um sábado, né? 10 da manhã e vocês estarem aqui com esse compromisso, né? Obrigado, fico muito feliz e lisonjeado. Ó, chegando mais, ó, Vanessa. Oh, coisa boa. Deixando aqui a sala cheia. E tranquilo, gente. Alguém chegou a assistir? Só para eu ter uma noção. Consegui ver não, professor. Tranquilo. Matheus Eu disse também não consegui ver. Pronto, então vamos embora. Vamos dar o play junto aqui, né? Para a gente aproveitar esse tempo precioso de vocês. E aí, só justificando de onde surgiu, né? Eu gosto sempre de contar essa história. Foi a partir desse evento que eu participei. Foram 5 minutinhos só de fala. Eu achei que eu ia debater sobre o tema e eu fiquei super curioso para entender um pouco mais sobre esse contexto contra-hegemônico. E aí depois eu fui entender, enfim, tem um teórico que construiu o conceito de hegemonia e diante disso, um conceito contra-hegemônico e tem tudo a ver com... Foi, digamos assim, o mote do evento, né? Ou seja, a construção, na verdade, a desconstrução de alguns conceitos que a gente acaba levando goela abaixo, né? Colocando um termo mais popular. E é importante a gente sempre contextualizar e problematizar tudo que a gente estuda. Isso é muito importante. E aí, nessa pesquisa, foi quando eu cheguei nesse vídeo. Deixa agora eu compartilhar a aba. E ele, novamente, já está lá no Ava. Disponibilizei também no link do Telegram. E aí eu vou dar o play aqui para a gente acompanhar, tá? É um videozinho curto, como eu disse, ó, 20. Eu disse que era 20, mas são 23, né? Aí eu vou dar o play aqui e a gente vai acompanhando. Daqui a pouco, quando acabar, a gente fala um pouquinho sobre ele, tá? Vou dar o play aqui. Deixa eu ver se ele não tá acelerado, viu? Tá normal.
Na questão educacional, é bastante complicado essa tecnologia substituir realmente um bom professor. Eu costumo brincar dizendo que se o professor pensa que a tecnologia, né, a inteligência artificial, vai substituí-lo, ele realmente merece ser substituído porque ele não entendeu qual é o seu papel e qual é a sua função, né, nesse processo de ensino e de aprendizagem. A gente está pensando num processo de ensino, num processo de aprendizagem, de uma maneira muito mais híbrida, vamos dizer assim. Determinadas atividades é muito mais fácil serem desenvolvidas por intermédio do digital, do tecnológico, né, do online, por exemplo. E outras atividades necessitam a presença física do professor, das pessoas, dos alunos, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista cognitivo, quer ponto de vista educacional. Agora, é preciso entender o que fica para o presencial e o que fica para o virtual. Não dá mais para a escola se sustentar na memória e mandar alguém decorar. Nada, absolutamente nada, você precisa decorar. Isso já é uma revolução. Além de não ter que decorar, o uso da memória fez com que a gente tivesse essa capacidade de memória, produzir o compartilhamento. Se produziu o compartilhamento na rede, quer dizer, a grande capacidade de memória nos libertou da nossa própria. Por outro lado, isso produziu compartilhamento na internet, não só armazenamento. E o compartilhamento fez o que o Michel Foucault chama de genealogia, que é aproximar saberes distintos num campo de forças. Mas já faz algumas décadas que nós nos transformamos em relação à aprendizagem escolar em colecionadores de conteúdos escolares, que em geral as escolas chamam de grade curricular. E por aí a gente vê, né, que é um conhecimento que fica muito aprisionado em determinados parâmetros que a escola aprendeu a usar, usa muito bem, e os alunos também já entenderam, até então, como é que isso funcionava. A escola como modelo de carteiras alinhadas com alunos copiando e adquirindo um conhecimento que existe de forma mais rica fora daquele quadro, é um espaço muito rico de sociabilidade, mas é um padrão de conhecimento que já está ultrapassado há décadas. Se a gente pensar bem, esse pensamento é muito antigo, tanto quanto é a organização escolar que funciona na maior parte das nossas escolas hoje, muito antiga. Não tem a ver com o aluno do século XXI, com seus filhos, com os nossos filhos, né? Nós abandonamos a ideia do ensino e da aprendizagem, principalmente, né? De fisgar o aluno para ter curiosidade com o conhecimento. Praticamente hoje a gente vive na cultura digital, na maneira como a gente pensa e está se apropriando dessas tecnologias digitais. E isso está mudando como as pessoas realizam suas atividades no dia a dia, etc. Só que quando o aluno ou o professor adentra essa sala de aula, ele volta para o século XVIII, século XIV, no sentido que ainda tudo é basicamente giz e quadro negro. Nós estamos começando a pesquisar agora, que é a ideia da inclusão das metodologias ativas nos processos de ensino-aprendizagem. O que significa isso? Significa o aluno não só assim, acessar a informação, mas usar essa informação no desenvolvimento de uma atividade mão na massa, vamos dizer assim, de modo que ele possa fazer algum produto, criar algum produto, por intermédio desse conhecimento ou dessas informações que ele recebeu. E com isso, né, você conhecendo esse produto, você vai ter, como professor, chance de entender a maneira como aquilo foi feito,
que conteúdo que o aluno usou e assim por diante. E dependendo do conteúdo, dependendo do que foi realmente realizado nesse produto, o professor poder auxiliá-lo nesse processo de melhorar o produto ou buscar novas informações e assim por diante. Ou seja, aqui o professor passa a ser não o disseminador, o informador, vamos dizer assim, o sujeito que transmite informação, mas aquele sujeito que trabalha com o aluno no sentido de entender o que está sendo feito, de modo que ele possa auxiliá-lo no desenvolvimento de novos conhecimentos, de buscar novas informações e assim por diante. Nós temos novos alunos, nós temos novos professores, nós temos uma nova relação com os saberes e estudar por projetos é a melhor maneira. Isso implica em desenvolver no aluno sua autonomia e sua responsabilidade, e isso pode começar desde os 6 anos de idade, dos 4 anos de idade, né? O que a escola precisa fazer? Ajudar essas crianças a ganhar maturidade antes do que a gente estava acostumado a dar. As crianças têm que, desde muito cedo, elas precisam se defender, elas precisam pensar. Nós nunca quisemos que os filhos nossos pensassem, porque pensar dá trabalho. A gente quis criar os filhos sem pensar. Pai e mãe que cria filho pensando sabe o problema que dá depois. Então, hoje nós somos obrigados a criar os filhos pensando, se defendendo. A educação, especificamente, ela é uma manifestação social. Ela é indissociável, a gente não tem como separar das próprias relações humanas. Todo ser, todo indivíduo tenta conceber essa educação, tenta pensar essa educação baseado nas suas referentes, nas suas ideologias dominantes de um determinado período que ele está inserido, período histórico, cultural, social e tudo mais. Essa perspectiva, quem trabalha muito bem esse tema é Boaventura de Souza Santos, onde ele vai dizer que a educação é um espelho da sociedade. O que ela reflete é o que, em última instância, a sociedade é. Todos nós tentamos, de uma forma ou de outra, construir essas identificações, construir esses referenciais. A gente tem que parar de criar essa ideia que a escola precisa ser perfeita para eles. Que isso é que iria garantir um bom futuro. Não, a escola representa o mundo. E alguém por aí conhece o mundo perfeito, uma vida perfeita, que deixe sempre a criança e adolescente na boa? Não existe isso. Simplesmente não existe. Você saber o que é importante no presencial e o que é importante no uso das tecnologias nesse processo de trabalhar com o aluno. Por quê? Porque nós estamos vendo durante essa pandemia que, embora nós estamos fazendo uma série de atividades via tecnologia, de maneira virtual, de maneira online, esse online ainda não substitui a presença. Ainda a gente precisa abraçar, precisa beijar, precisa ter o contato, olho no olho. Isso a tecnologia não consegue fazer ainda. E é muito difícil você entender num processo de ensino-aprendizagem o que realmente está acontecendo, né? Qual que é a intervenção, vamos dizer assim, que esse professor tem que fazer para ser efetivo naquele momento. Provavelmente, em muitos casos, é ficar calado, ou às vezes simplesmente colocar a mão no ombro do aprendiz, ou realmente fazer uma pergunta. Então, a situação é muito complicada e aí eu entendo que as tecnologias ainda, não sei se eventualmente daqui 30, 40 anos isso vai acontecer, mas ainda ela não consegue executar ou entender ou seja, interpretar essa situação de maneira a poder intervir de maneira efetiva. A gente também não pode perder a perspectiva de quão libertador pode ser a criança ir para a escola. Talvez seja o primeiro lugar onde a criança possa exercer plenamente a sua singularidade. Boas escolas propiciem que essa criança se relacione com as outras demais e se constitua indivíduo.
que amplie o seu repertório. Não necessariamente uma escola precisa ser fadada a ser uma escola que vai engessar, ou não necessariamente uma escola que vai podar. Talvez o que a gente esteja falando, em última instância, é que essa escola não está dando conta do recado. A escola não se preparou para poder fazer essa transição do uso da tecnologia nas atividades curriculares, né, do que acontece na sala de aula. E aí a gente foi pego, de certa maneira, de surpresa nessa pandemia. Praticamente o que a gente consegue fazer é a cópia daquilo que a gente fazia na sala de aula usando a tecnologia. Nenhum professor foi preparado para isso. Eu fiz aqui uma publicação dizendo eu estudei Piaget, eu estudei todos os grandes teóricos da educação, eu estudei história, eu não estudei iluminação, eu não estudei para ser youtuber e sou obrigado agora a gravar vídeos, a fazer coisas que nenhuma faculdade de licenciatura ensinava na minha geração, não sei se ensinam hoje. Agora, fazer videoaula, que é uma imitação de uma aula presencial, gente, não faz sentido isso, né? Isso não é ensino à distância. Existe aí um problema sério, que é a questão, primeiro, de você permitir acesso, e acesso aqui não é simplesmente você ter a tecnologia, porque as pessoas hoje, de certa maneira, têm um celular, têm um computador em casa, etc. Mas esse celular provavelmente é velho, ele não consegue fazer upload de vídeo, etc. E aí, então, não é qualquer tecnologia que dá conta de fazer um ensino mais interessante, mais apropriado usando as tecnologias. O outro problema é o acesso à internet, né? Geralmente as pessoas não têm uma banda que consegue fazer upload ou download de vídeos, etc. Isso é problemático. E os professores, o sistema de ensino em geral não está preparado para o desenvolvimento dessas atividades usando as tecnologias. Por quê? Porque basicamente tudo que a gente conhece, tudo que foi desenvolvido em termos de materiais educacionais, currículo, etc., eles foram pensados para o lápis e papel. Isso desde o ensino pré-infantil até o pós-doutorado, tudo é baseado em lápis e papel em praticamente todas as disciplinas. Esse professor não vai conseguir fazer isso de maneira só, né, isolado lá na sala de aula, tentando pensar como é que se faz isso. E a universidade sozinha não vai conseguir fazer isso porque ela não entende o que se passa na sala de aula e como esse professor está usando esse material. Esse casamento da universidade com a escola pode ser extremamente útil nessa produção, nessa passagem, né, do currículo da era do lápis e papel para o currículo da era digital. Vamos pensar nos alunos que moram em favelas. Eles não têm acesso à internet, ou se tem é por pouco tempo. Eles não têm videoaula, eles não têm tutorial de professores, eles não têm nada. E são esses alunos que vão fazer o Enem na mesma data que esses outros que são minoria, né? Mas que têm acesso a professores à distância, a tudo. Então, como ficarão esses alunos? Depende muito da nossa resposta, da resposta da sociedade, né? Primeiramente, a gente precisa colocar na cabeça de que mesmo que o meu filho não esteja na escola pública, eu tenho que lutar por uma boa escola pública. A gente precisa parar de pensar as coisas olhando sempre para mim, ou para os meus mais próximos, né? Não, a gente faz parte de uma sociedade. E nada melhor do que essa pandemia para mostrar para a gente que nós somos interdependentes. Alguma coisa vai ser diferente daqui para frente no sentido de uso de tecnologia na educação. Por quê? Porque esse professor entendeu que algumas coisas que ele fazia, por exemplo, usando o giz e quadro negro, etc., ele consegue fazer hoje de maneira talvez diferente usando essas tecnologias.
O aluno também aprendeu que parte do que ele fazia, talvez anteriormente, no lápis e papel, hoje ele consegue fazer com a tecnologia. O mais problemático ainda é o acesso intelectual, a maneira como você usa essas tecnologias de modo a você realmente tirar proveito do que você faz, da informação que você acessa, que informação, onde é que você vai buscar, como que você tem realmente ideia do que aquilo que você acessou é factível ou é realmente ele pode ser acreditável, não é fake news, né, como a gente costuma falar. Ou seja, a questão da ética, né, como é que você se comporta nessas redes e assim por diante. Existe aí um problema, né, de você realmente formar essas pessoas no sentido que até esse momento as tecnologias, os dispositivos que a gente dispunha, eles eram muito passivos, eles colocavam as pessoas sentadas no sofá, por exemplo, e assistindo às coisas. A tecnologia digital, ela coloca as pessoas num protagonismo muito maior no sentido que elas podem fazer coisas, elas podem fazer intervenções, vamos dizer assim, e isso exige que ela saia do sofá, que ela levante do sofá, que ela seja mais ativa e passe a desenvolver coisas, a se posicionar, né, nesse mundo digital. E isso vai precisar, isso exige, vamos dizer assim, uma mudança na postura das pessoas, uma mudança de cultura, né, de como você se porta nessa sociedade da cultura digital. A nossa capacidade de compartilhamento gerou a crise da verdade. Não há verdade, nunca teve, mas agora ela se esfacela na nossa frente. As fake news são muito superiores aos que vocês estão imaginando. Vocês acham que fake news é aquele negocinho escandaloso, horroroso, que os mais espertos logo... Não. Fake news está de A a Z na sua vida, num grau que você não tem ideia do que aquilo significa, especialmente para a venda de produtos, não só de política, manipulação de venda de produto. Criamos novas fronteiras para o conhecimento. Este aluno é ativo mesmo que ele não queira. O professor pode tentar fazer o que ele quiser. Por que o aluno é ativo? Porque enquanto eu estou falando, vocês vão consultar e vão dizer, sabe aquele índice que você falou? Não é isso não. Vocês podem me desfazer agora, eu acabar, levanta ela e fala assim, ó, isso aí que você falou, isso é realidade, isso é fato, né? Então, os alunos são ativos. A inclusão dessas tecnologias na educação, elas têm como um papel, vamos dizer assim, quase que secundário, ajudar essas pessoas a ter uma postura mais ativa, uma postura ética, criativa, colaborativa, vamos dizer assim, de protagonismo nessa sociedade digital. Então, vale a pena a gente ver que essa resistência em mudar talvez seja medo de enfrentar o desconhecido, que nós estamos enfrentando agora. Vamos aproveitar a nossa experiência e vamos já alavancar outra, né? Nós ainda temos essa ideia, né, de que as escolas precisam ser todas iguais. Não precisam, aliás, nem devem. Uma escola situada em determinada comunidade pode ser radicalmente diferente de uma escola totalmente distante daquela comunidade. E isso não significa que um dos alunos de uma dessas escolas sairá prejudicado, porque o que se aprende na escola não é apenas conteúdos, quantidade de conteúdos, mas é principalmente metodologia, como trabalhar com os conteúdos do conhecimento sistematizado. A diversidade do mundo tem de estar presente no mundo escolar. Precisamos ter diversidade de escolas, porque
que uma boa escola faz qualquer aluno aprender. Isso é uma boa escola. Então, não me importa o que você sabe, importa o que você faz com o que você sabe. Então, se você não foi à escola, mas foi capaz de chegar onde eu cheguei, eu te dou um título. Isso é a educação do futuro. Por isso, a escola pode ser desnecessária. Onde a escola é necessária? Inteligência, criatividade, que é fundamental no nosso mundo, só existe por troca. A escola é fundamental para ter debate intelectual. É fundamental o debate intelectual. É fundamental o outro te mostrar quanto você está errado. É maravilhoso uma escola. Transmissão do conhecimento a internet faz. A videoaula que já está postada lá e não é do professor da escola que o aluno frequenta. Na banca de jornais tem livrinho para aprender, curiosidades matemáticas, ensina muita coisa. Não, o conhecimento exige uma certa crítica, é preciso aprender a fazer isso. No mundo de hoje, é preciso saber diferenciar uma informação correta de uma falsa. E para tudo isso, isso é formação. Isso é formação. É importante esse contato, a presença, né, do aluno, do professor na escola. Nesse sentido, a escola ainda não pode ser substituída como espaço, né, do aluno, professor, dos colegas, né, tem aí um valor social, humano muito importante, né, que a tecnologia, como nós estamos vivendo agora durante a pandemia, não consegue substituir. A gente pode aprender sozinho? Sim, pode. Pode. E nem é escola. Mas a gente vai ficar burro, porque é necessário que o conhecimento seja atravessado pelo mundo, pelos outros, pelos afetos. Então a escola é um lugar lindo. Esse é o futuro da escola, o lugar de troca, de incentivo. Então, as crianças, desde pequenininha, elas vão desenvolver essa capacidade intelectual e elas vão aprender a ler, a educação do futuro, vão desenvolver método de pesquisa, filtragem de conteúdo, filtragem de dados, seleção. Isso que a gente vai aprender e a interpretar. Ao mesmo tempo, a escola vai receber essas crianças e vai trazer aquele mundo que cada uma delas traz e vai ter que fazer um caldeirão com esse mundo por meio da arte, por meio da criatividade, por meio da convivência e da alegria. Tava mutado. E aí, tudo bom? Dormiram ou não, né? Foi legal? Traz várias provocações, né? Essa videoaula, é uma videoaula na realidade, né? Apesar de ter sido um programa que tem na cultura, mas enfim, trouxe uma provocação muito interessante quando, como eu falei, né? Tudo partiu do encontro que eu ia ter que eu tive na realidade com o Demuts na jornada e eu fazendo a pesquisa para pensar em algo que eu pudesse contribuir na mesa. Eu encontrei esse vídeo e achei super pertinente trazer para vocês na manhã de hoje, né, para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Tem tudo a ver, né, com ambientes virtuais de aprendizagem, afinal, um ambiente virtual de aprendizagem é uma micro-sociedade, né, onde as pessoas necessariamente irão utilizar esse espaço para gerenciar, para compartilhar, para se comunicar com os estudantes, tutores e professores, né? Eu queria escutar um pouquinho vocês aí, o que de repente trouxe de inquietação para vocês, de repente algo que chamou a atenção para vocês, ou de repente uma crítica, né? Uma não concordância em algo que foi dito por algum dos participantes. A gente também, necessariamente, a gente não precisa só aceitar todas as, digamos assim, as colocações, né, as argumentações que foram apresentadas. A gente pode colocar nosso ponto de vista e contextualizar para o momento que a gente está, a nossa interação, né, entre os nossos pares, né, mais próximos. Eu queria escutar um pouquinho. Bruno levantou a mão, Elias também. Deixa eu ver aqui quem levantou primeiro. Foi, acho que Elias, né? Ou foi Bruno, enfim, não sei. Foi eu, professor. Foi. Fica à vontade, Elias. Depois Bruno fala.
Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia. Professor, uma das falas que mais me chamou a atenção, que eu assisti ontem, né? Aí foi a da professora que disse que o professor que acha que, na verdade, que pensa que vai ser substituído pelas máquinas, esse sim deve ser substituído. Me lembrou muito uma discussão que eu tive aqui em casa com algumas tias minhas que são professoras há alguns anos de pedagogia, outra da área de biológicas, e aí elas meio que discutindo, a gente meio que discutindo, né, de que com essa alavancada da tecnologia, com esses cursos já entre aspas perfeitos, né, todo o curso disponível, tudo disponível, elas vieram com o questionamento de que realmente os professores daqui a pouco vão ser substituídos. E aí eu lembro que a gente debateu muito a questão de que mesmo que seja um curso totalmente gravado e tudo mais, mas há necessidade de pessoas que precisam de um acompanhamento de um profissional que tenha um pouco mais de experiência. Aí, assim, o professor, eu acredito, no meu ver, que o professor ele não vai perder o cargo para a tecnologia. A tecnologia precisa ainda muito avançar, principalmente a questão da inteligência artificial, para aí sim, quem sabe, um dia o professor ser substituído. Aí essa é a minha contribuição e assim, me chamou bastante atenção essa frase da professora. Muito boa, né? É logo no começo, assim, é logo para dar um levante, né? Dar uma sacudida na gente. Foi realmente muito boa a colocação dela. Que, na realidade, Elias, e para todo mundo, é uma preocupação para diversas áreas do conhecimento, né? Não só a gente, né, na área de educação, vocês como estudantes de licenciatura em computação, mais ainda, né? Mas áreas como direito, né? A própria medicina tem sido questionada do ponto de vista de utilizar algoritmos que possam fazer algum tipo de encaminhamento, né? Uma triagem inicial para que o atendimento seja escalável. Mas eu vou passar a palavra para Bruno, depois eu contribuo mais. Ô, professor, o senhorzinho lá do vídeo aí, ele faz muita reflexão a respeito do ambiente virtual de aprendizagem com o professor em sala de aula. Assim, diante da situação atual que a gente vive, né, que veio essa pandemia aí, meio que forçou um pouco essa adesão aos meios virtuais para as aulas. E assim, a gente vê que realmente ainda é um modo muito que tem muito a ser aprimorado, tem que ser muito mais aperfeiçoado do que o que a gente tem atualmente. Exato. É notório, né? Assim, Bruno, acho que vocês que estão chegando agora, né? Majoritariamente saiu. Todos aqui são de primeiro período, acredito que talvez algum outro de repente não cursou ainda e está cursando, ou de repente que vieram de outros cursos, né? Porque a gente sabe que tem a entrada também para diplomado, transferência externa e interna. A gente sabe que nem todos os professores estão habituados, né, Bruno, como você falou, à utilização de ambientes virtuais de aprendizagem. E é tão interessante, parece contraditório, né? Vocês vão ver, já estão provavelmente vendo colegas, né, de outros componentes curriculares que têm dificuldades em conduzir um componente curricular através de um ambiente virtual de aprendizagem. Porque nós somos... Fale. Até porque a gente, desde cedo, é acostumado com o professor, estar em sala de aula. É uma cultura que já está na gente, né? Essa questão de estar sempre em sala de aula e tal. Exato. Deixa eu aproveitar, tá, e fazer um comentário. Eu acho que eu já fiz em outros momentos esse comentário. Mas, enfim, acho que vale a pena o contexto que a gente está conversando aqui agora. Eu também estou em uma disciplina, né, em um componente curricular, que é educação à distância. E eu acho que essa é a quarta turma que eu tenho a oportunidade de lecionar. Eu acredito que foram 2 presenciais. Isso, a quinta, então, por conta do PLE. Então, teve o PLE, que foi mais curtinho. Algumas, talvez, de vocês cursaram como estudante especial, né, aluno especial, algumas disciplinas. E hoje já estão como matriculados, né, digamos assim, na sua entrada devida.
do seu ingresso, na realidade, devido. E a gente fez uma experimentação na época, porque vocês vão perceber, apesar dessa disciplina especial, ela já é no sábado pela manhã, certo? Eu não sei como era o formato anterior, do docente anterior que ficava nessa disciplina, mas, enfim, o que eu quero dizer é que eu prezo pelos encontros síncronos. Como eu comecei no PLE, a gente fazia quinzenalmente, né? Acho que Vitor foi da primeira turma do PLE, e a gente fazia quinzenalmente, a gente sentia muito essa falta desse contato, né? De ter, não necessariamente só o visual, né? Mas a gente tá junto aqui agora. Eu sei que vocês estão aí com a câmera desabilitada, eu entendo que às vezes a internet, o ambiente em casa tá fazendo outra coisa, e aí quer aproveitar ao máximo esse instante, e aí, enfim, eu compreendo totalmente. Por isso que às vezes eu fico perguntando, que é para saber se, de repente, a minha internet não caiu, né? Porque a internet é um requisito crítico, né? Nesse instante. E, por exemplo, a variação da internet para vocês também, e isso vai influenciar na comunicação e no engajamento ao longo do que a gente vai conversando. E aí, o que acontece? Lá na educação à distância, a gente meio que experimentou, porque a educação à distância era nas aulas presenciais, né? Então, necessariamente, a gente tinha que estar lá na sala de aula. E era meio que, eu sempre repeti, é a piada pronta, né? Quando o pessoal, e aí, professor, educação à distância? Eu digo, é presencial. Mas como assim, né? É porque é a modalidade presencial do curso, mas a gente vai estudar sobre os conceitos teóricos de educação à distância. E tinha momentos, vocês vão ver que ao longo do ano, né? E dos anos, os 9 semestres que vocês vão ter de experiência dentro da rural, e outros mais, né? Assim, espero, fazendo pesquisa, enfim, entrando na pós-graduação, mestrado, doutorado, por aí vai. Às vezes faltava energia, né? Porque um carro de repente batia num poste, derrubava o poste e faltava energia na universidade, ou de repente a internet caía. Enfim, às vezes acontecia alguma intercorrência e ao não acontecia, ou um trânsito, né? Você não conseguia chegar por causa do trânsito. Então a hora do rush é crítico ali, para você chegar de 6h30 é super difícil. E eu lembro que a gente começou a experimentar essa história de fazer aula no meeting, né? Então dizer, professor, ó, vamos fazer na próxima semana, a gente não vem para cá, porque era uma turma pequena, então a gente conseguia fazer digamos assim, essa gestão, né? E a gente experimentou e a gente teve dificuldade, né? De internet. Então, assim, esse momento que a gente está vivendo agora, esse exato momento hoje aqui, a gente meio que deu uma experimentada lá na educação à distância. E eu vi, assim, nesse ensaio, pequeno ensaio, o quanto traz de potencialidade, mas também o quanto que traz desafio. Exatamente isso como o Bruno falou, assim, nem todo mundo está aberto para experimentar as tecnologias, mas a gente precisa entender que é inevitável o uso das tecnologias, né? E essa disciplina de introdução a ambientes virtuais de aprendizagem, e agora eu puxo para como ela foi concebida, a ideia dela era para que os estudantes começassem a experimentar o ambiente virtual da UFRPE. E o interessante é que nem todos os professores do próprio departamento utilizam o ambiente virtual de aprendizagem da UFRPE. Eles utilizam outros ambientes. E eu até entendo o porquê, né? Porque é uma ferramenta que está desatualizada, de uma certa maneira, nem todo mundo foi capacitado, é onde entra exatamente a provocação do professor sobre a capacitação dos professores, como essa capacitação vai acontecer. Mas, assim, para mim sempre foi algo natural. Quando, na época que era o NTI, o Núcleo de Tecnologia de Informação da UFRPE, disponibilizou, eu, desde o começo, comecei a usar o AVA. Mas, assim, algo muito, muito primitivo, porque eu basicamente colocava PDF, que eu acho que acredito que vocês estão tendo essa experiência com os professores. Então, assim, era basicamente um movimento, na verdade, um movimento não, era algo estático, né? Então, só PDF, PDF, PDF. Então, isso não ajuda muito. Mas ali eu já comecei a experimentar esse ambiente, né? Comecei a me permitir conhecer um ambiente virtual de aprendizagem. Só que a gente tem que entender que é muito mais do que isso, né? Então, é o controle, é a gestão, é a interação social dentro do meio virtual, é a construção do conhecimento através desse meio virtual, tá? Deixa eu escutar um pouquinho vocês, né? Acho que eu já estou falando demais. Eu gosto de escutar vocês. Fala, Thomas. E aí, pessoal, beleza? Tudo bom dia, Thomas. Tudo dia. Certinho. Então, tem alguns pontos, né, que o vídeo mostrou, eu não tinha visto ainda, vi agora.
que já é bastante discutido já. Eu acho que só nessa turma já discutimos bastante sobre. É a questão da internet ser disponibilizada para todo mundo, né? Tem muita gente que não tem internet, as tecnologias também, para a educação em si. E outro foi a questão da pandemia, que pegou todo mundo de surpresa, como o cara fala, né? E teve que ser usado tecnologia. Eu lembro que na escola que eu estudava, um ano antes, assim, no meu último ano, né, antes de eu entrar na faculdade e ter essa pandemia, eles estavam realmente testando, como era a escola técnica, dos professores dar alguns conteúdos no Classroom. E tinha uns professores que tinham mais idade, um pouco mais velho, que eles não conseguiam, mesmo com eles ensinando, eles sempre tinham dificuldade, diziam, nossa, velho, isso aqui é complicado, vocês têm que ter calma comigo, eu vou botar a atividade lá, mas eu prefiro que vocês façam aqui presencial, que é mais fácil para mim. Então, sempre foi bem complicado essa questão. E uma questão que eu vi muito, muito mesmo, depois da pandemia, antes da pandemia, era sempre aquela coisa de que o aluno falava, nossa, tô aqui na escola, oxi, meu Deus do céu, quero ir para casa, muito cansativo, não quero não. Eu preferi estudar em casa, é muito melhor, muito melhor. Chegou a pandemia, ligo o WhatsApp, opa, tudo bom? Como é que vocês estão? Vocês estão estudando aí? Como é que tá a vida, velho? Aí ele, oxe, tá muito ruim, velho, não gosto de EAD não, eu preferia presencial, é muito melhor. Aí, oxe, não tava reclamando quando tava presencial. Aí complica, né? Aí você tem que escolher. Então, é uns pontos bem interessantes de se discutir e falar sobre. Dá a palavrinha aí agora ao Vinícius, né, que é o próximo. Boa, valeu, obrigado, Thomas. Vinícius, depois Lucas. Eu tirei 2 pontos, né, do vídeo, que foram perguntas que eu fiquei pensando também e até agora não consegui achar uma resposta, assim, definitiva. Como saber o que deve ser dado presencialmente e remotamente, né, que eles falam lá, e como é que eu vou gravar uma videoaula que não seja imitando uma aula presencial. Eu fiquei pensando nessas 2 questões e não consegui achar uma resposta. Eu também eu anotei isso aqui para levar para o NDE, tu acredita? A gente Eu vai anotei fazer. e fiquei pensando, como é que pode isso? Como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou chegar a um consenso no que deve ser dado remoto, no que deve ser presencialmente, e como é que eu vou gravar uma videoaula que não seja uma imitação? Boa provocação. Eu vou passar para Lucas e a gente tenta construir alguma coisa, tá? Fala, Lucas. Eu não sei se ele vai colocar no chat aqui também. Eu disse, fala, Lucas, mas baixou a mão, né? Beleza. Deixa eu aproveitar. Desculpa, professor. Voltou. Tranquilo. Não tinha desmutado. Bom dia, eu quero fazer um adendo só, porque eu vim da mesma escola técnica de Thomas, a gente estudava junto, só que eu era representante de classe. Aí, quando foi no meio do último ano da gente, como ele falou, puxaram uma reunião com todos os professores, não, na verdade, coordenadores e representantes, porque o governo do Estado, mandou um teste piloto, sendo que era obrigatório que um simulado de final de bimestre fosse completamente online. Só que aí o que acontece? A ideia é muito boa, né? Adaptar uma coisa que gasta muita folha de papel, como um simulado, para fazer online. Mas a plataforma que o Estado disponibiliza, que é o CIEP, é muito estável. Quer dizer, não sei se consertaram. Tinha um problema de timeout, que você não podia ficar mais de 50 minutos. Só isso, tinha que relogar. E tinha muito aluno que, como a hora eram 2 aulas, eram 1h40 por simulado, tinha muito aluno que gastava as 2 horas para fazer com calma, tal, direitinho. E nesse timeout, você quebra raciocínio, quebra o pensamento, perde tempo. Então, assim, lógico que é uma boa ideia fazer o máximo de coisas adaptáveis. Só que tem que ver como se faz, por que meio se faz. Show, muito bom. Boa provocação. Alguém mais gostaria aí de
compartilhar alguma inquietação que ficou aí com o vídeo, fique à vontade. Não se preocupe, viu, gente? Aqui não tem ninguém que é o detentor da verdade. Esqueci até de falar sobre isso. Assim, por mais que a gente, por exemplo, aqui estou como responsável, né, da condução da disciplina, mas assim, em momento algum, entendam que eu sou o detentor, o principal condutor do conhecimento, tá? Eu sou parte dessa rede. Então, imagine aqui nessa matriz aqui, né, nesse formato que até o layout da sala virtual são vários quadradinhos aqui com o avatar de cada um. Tá todo mundo interligado aqui, não existe uma hierarquia, certo? Tá todo mundo junto, tá? Então, não sintam, de repente, envergonhados ou, de uma certa maneira, constrangidos em colocar alguma posição, tá? A gente vai construir junto aqui. Se alguém falar alguma coisa errada, ou até mesmo falar alguma coisa errada, a gente corrige junto, tá? Professor? Oi, Thomas. O Vinícius falou de como a gente poderia dar aula online sem imitar a aula presencial. É bem interessante que há um tempo atrás, eu não lembro se foi em Psicologia 1 ou foi em 2, a gente estava falando sobre isso, que não foi bem sobre online, mas que normalmente os professores, quando ensinam, eles ensinam professores antigos que eles tiveram. Como eles viam o professor ensinar, ele vai lá e ensina. Ele faz da mesma forma, tem aquele professor que sempre você aprende mais, ele tenta imitar aquele professor. Então, é complicado passar isso para vídeo sem... né? Mas Não, continue. É porque na área de matemática, eu não consigo imaginar um robô, uma aula online me ensinando. É muito complicado para mim aprender online em matemática. E todo tempo eu tenho dúvida e eu tenho que ficar, meu Deus do céu, tenho que pesquisar, mas nem sempre eu acho a resposta que eu quero. Tem vezes que as atividades do professor não estão com a resposta, e eu quero saber se aquela resposta que eu dei está certo. E eu tenho que esperar a resposta do professor quando ele vê, ter a disponibilidade. Isso é um ponto bem negativo para mim, no caso. Ó, tu falando aí, eu lembrei. Tem até uma aula, acho que não sei se é aqui ou é lá na EAD, eu sempre fico às vezes confuso com os conteúdos que eu tô na outra disciplina e com essa. Tem uma, eu acho que, não sei acho que Vitor deve lembrar, quando tu falou aí sobre o feedback imediato, né? Então, assim, é essencialmente, extremamente, é um requisito básico para qualquer sistema educacional, né? O feedback. Ou na vida da gente, na realidade, né? Enquanto ser humano, a gente precisa sempre de um feedback para saber, no processo de aprendizagem, qual é o nosso entendimento, né? Se a gente está compreendendo de maneira exata. E tem uma máquina chamada máquina de Skinner, tem até um vídeo. A gente pode até depois conversar mais sobre esse assunto. Eu vou deixar o link aqui, deixa eu pegar aqui no YouTube, tem um videozinho. É bem interessante. Quando vocês forem pagar, acho que psicologia, talvez vocês... Acho que a professora deve falar, enfim, não sei, mas... Fala. Não é isso? Tava falando aí, na hora eu lembrei, já tava lembrando o nome da máquina, mas eu lembrei do vídeo. É a máquina de Skinner. Deixa eu copiar o link, eu vou deixar aqui para vocês. Aí depois vocês assistem, que são 4 minutinhos só. Deixa eu deixar aqui o link no chat aqui do meeting. É bem interessante, porque, vê, a máquina foi construída lá na década de 60 por Skinner, que é um dos teóricos, né, de estilos de aprendizagem. E a ideia era exatamente essa, que o estudante, no seu processo de ensino e aprendizagem, pudesse se tornar mais autônomo com o auxílio de uma máquina que pudesse dar o feedback. E se a gente for hoje para o momento atual, são as IAs, né? De uma certa maneira, aprendendo com a gente para tentar dar um feedback mais assertivo para a gente. Porque em uma sala, por exemplo, hoje nós somos 14 aqui comigo. Estava 15, acho que alguém deve ter caído. Mas imagina só uma sala com mais de 100 pessoas, né? Mesmo que seja no EAD, certo? Porque a gente está no momento de ensino remoto, né? Então, assim,
para você ter 1 para 1, né? Ou seja, eu estou aqui falando 1 para 13, né? Mas em uma atividade, numa condução, veja, eu não dei feedback para vocês ainda do fórum. Então já estou falhando aí nesse feedback. Então, assim, imagina só em outras instâncias, você está em várias disciplinas ao mesmo tempo e você perder esse feedback. Então, assim, isso é uma ausência, né? Essa ausência de você estar dando esse feedback, você poderia estar potencializando a compreensão do seu conhecimento. E o uso das tecnologias, nesse ponto de vista, vai auxiliar, né? Se você der mais inteligência, o que o pessoal chama também de trilha do conhecimento, você escolhe uma área específica para se desenvolver. Por exemplo, eu quero estudar sobre engenharia de software, e aí nessa engenharia de software eu vou aprofundando os caminhos, eu posso ir para qualidade, posso ir para teste, por exemplo, tá? Posso ir para gerenciamento de projetos. E aí, nesse fluxo que você vai escolhendo, a própria IA, alimentada por pessoas, logicamente, né, vai te sugerindo conhecimentos e você vai aprofundando, enfim, fazendo atividades e ela te retornando também. E aí a produção, né, na verdade, a produção não, a construção do teu conhecimento vai ser mais assertiva. Mas, novamente, essa IA ela não vai substituir, como a gente começou a, acho que foi, talvez, creio que seja unânime esse pensamento, não vai substituir, a não ser aquele professor que não queira se adaptar a esse momento de utilização dessas ferramentas para auxiliar na condução do conhecimento. Sim, então, fica já essa sugestão de repente, quiser essa provocação, de ver esse vídeo da máquina de Skinner. Beleza, gente? Ó, voou, são 11h01 já, Jesus Cristo, né? A gente pisca o olho, passou 60 minutos, tá? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, colocar alguma sugestão, alguma dúvida? Matheus? O senhor falou aí sobre trilha de conhecimento, e se eu não me engano, parece que no aplicativo Duolingo, que a pessoa aprende inglês, ele tem um teste que você, antes de começar, você pode ver qual o nível de inglês que você sabe, para assim ele direcionar você melhor em como você estudar. Se você já está em nível, você ainda está no nível básico, ou se você já está médio ou avançado. E eu acho que isso é um dos pontos que daqui a um tempo vai evoluir bastante. E assim, eu acho que aquele senhor meio que subestimou a tecnologia, porque eu não acho que precisa de 20 anos para a gente conseguir uma tecnologia que vai saber como ajudar a gente no que a gente está fraco, no que a gente está sabendo bem. Eu acho que falta pouco tempo para a gente conseguir desenvolver uma tecnologia capaz disso. Na realidade, eu acredito, Matheus, que ela já existe, tá? Então, ela já está em alguns locais aí, algumas instituições rodando essa IA, sabe? Para o nosso consumo, né, digamos assim, a nossa degustação enquanto FRPE, talvez demore um pouquinho mais, né? Mas eu acredito que em alguns locais, algumas corporações já tem o IA rodando, né? A gente sabe que a IA já está em muitos locais, né? Fazendo automatização de muitos processos, né? Eu queria até deixar a sugestão, essa semana, já que a gente tocou nesse assunto de IA e algoritmos, eu assisti um documentário chamado Coded Bias, que tem na Netflix, bem interessante, que fala um pouco sobre essa problematização do uso de IA para automatizar certos processos. Então, a gente pode até talvez conversar sobre esse tema, que é super pertinente também, tem muito a ver. Deixa eu colocar o link aqui da resenha do documentário, e é até do Guia do Estudante. Deixa eu colocar aqui quem quiser de repente se bem que se der uma lida vai ficar cheio de spoiler, né? Mas eu vou colar aqui, e de toda forma o cabeçalho é o nome do documentário, tá? A gente pode até de repente também conversar, se for o caso. Fiquem sempre cientes que de repente alguma coisa, algum assunto que tenha relação ou não, e se for pertinente para todo mundo, a gente pode discutir e dialogar aqui dentro, beleza? No nosso espaço. Ok, minha gente? É isso, né? Então, obrigado por vocês estarem aqui. Eu vou interromper aqui a gravação. Daqui a pouco eu subo o vídeo no YouTube. Ele demora um pouquinho, às vezes, para processar. E aí vai ficar disponível para que vocês acompanhem, né? Quem não assistiu.
E, de repente, quem quiser de novo ver aqui o que a gente conversou na manhã de hoje, tá? Então, um abraço para vocês, se cuidem. Eu vou ficar mais uns 10 minutinhos aqui, tá? Que alguém quiser tirar alguma dúvida específica, tá? O senhor falou aí que vai upar a aula.